Nesta manhã de segunda-feira, vivenciando esta primeira semana do Advento, a liturgia nos traz o Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 11. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, vivenciando esta primeira semana do tempo do Advento, desse novo ano litúrgico, esta primeira semana em preparação para a chegada do Natal do Menino Deus, a liturgia nos traz hoje esse tema da fé. A fé que não depende do nosso batismo, não depende de ter recebido ou não o sacramento do batismo, mas a fé pode também vir de um pagão, como nos relata o Evangelho de hoje. Esse oficial romano, considerado pagão, é ele que demonstrou tamanha fé e Jesus ficou admirado. Jesus se admirou com a fé desse oficial romano. Poderíamos nos perguntar no dia de hoje: será que Jesus também fica admirado com a nossa fé? Se nós pudéssemos medir o grau da nossa fé, como seria? Cada um pode imaginar qual é o grau da sua fé. Porque a fé não é só dizer eu tenho fé, mas a fé nos leva a praticar a justiça, a verdade, o amor. A fé nos faz agir em prol do outro. A fé nos faz praticar a caridade. Veja, este oficial romano que intercede pelo seu empregado, pelo seu escravo, as outras pessoas que conviviam com ele ou por ali moravam, em outra passagem relatou para Jesus que ele tinha um coração bom, que ele até construiu uma sinagoga,
que ele fez caridade e era considerado um pagão, era um pagão. Então, precisamos tomar consciência do que é a fé e se nós temos fé. Um dia Jesus disse aos seus discípulos, se eles tivessem fé, pelo menos do tamanho de uma semente de mostarda, poderia dizer a uma amoreira, arranca-te daqui e planta-te ao mar, e ela obedeceria. Queridos ouvintes, eu falei do grau da fé, mas isso não importa. Não importa o grau da minha fé. Importa mais que eu a tenha, que seja do tamanho de uma semente de mostarda. Mas o mais importante é que eu tenho fé. Será que Jesus ficaria admirado com a fé? Como que eu poderia mostrar para Jesus a minha fé? Claro, é através das obras. Então, aquilo que eu faço no meu dia a dia, no meu encontro com as pessoas, seja no meu trabalho, no meu lazer, no esporte, o meu trato com as pessoas. Se Jesus estivesse ali assistindo fisicamente, Jesus ficaria admirado com as minhas atitudes positivamente? O que Jesus diria das minhas atitudes? Esse oficial romano era pagão e Jesus não poderia, segundo o costume dos judeus, Jesus não poderia entrar na casa dele, entrar na casa de um pagão. Mas esse pedido do oficial romano tocou o coração de Jesus e Jesus disse, vou curá-lo. É o versículo 7 que diz, vou curá-lo. E Jesus ainda se pôs a caminho, mesmo sabendo daquela tradição de não poder entrar na casa de um pagão, mas Jesus ouviu a oração, o clamor desse oficial romano, desse pagão. Muitas vezes nós não sabemos pedir ou nós pedimos coisas desnecessárias. E depois, outra coisa que a gente precisa trazer em conta é que quando nós pedimos algo para Jesus, nós precisamos entender o tempo de Deus, esperar o tempo de Deus, que é diferente do nosso tempo. A terceira coisa a ser pensada é que a nossa oração não é um salário para Deus. A nossa oração não é o pagamento que eu faço e que Jesus obrigatoriamente tem que responder e positivamente aquele pedido que eu faço. Então, a fé exige de cada um de nós, a fé, que é esse primeiro ponto das virtudes, a fé, a esperança, a caridade. Então, a fé exige de nós esperar em Deus, mas não esperar parado, esperar na caridade, agindo. Então, o convite que o Senhor faz a cada um de nós no dia de hoje é para que tenhamos também esse coração capaz de agir, esse coração bom, capaz de olhar ao redor, capaz de fazer como fizemos no início deste programa, interceder por aqueles que recomendam as nossas orações. Interceder por aqueles que estão necessitando. O oficial romano intercedeu
pelo seu servo, pelo seu escravo. E nós também intercedemos aqui todos os dias por aqueles que recomendam as nossas orações. Mas vamos também fazer por onde? Vamos fazer com que o Senhor possa admirar da nossa fé, das nossas atitudes. Assim, nós vamos nos preparando para daqui 4 semanas podermos celebrar a festa do Natal do Senhor, o aniversário natalício de Jesus, mas com fé, com esperança e na caridade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.